A sala estava cheia, mas o silêncio era absoluto. Eu nunca imaginei que aquele dia fosse ser o divisor de águas na minha vida. Eu estava ali, sorrindo, como se nada estivesse errado, segurando a taça de champanhe enquanto todos ao redor aplaudiam. Era o meu aniversário de 35 anos, uma noite que deveria ser de celebração. Mas o que ninguém sabia era que naquele exato momento, minha vida estava prestes a mudar para sempre. Você está bem, amor? Ele me perguntou com um sorriso que não era sincero. Meu marido, Daniel, estava ao meu lado, mas o que eu via nele não era mais o homem com quem eu me casei. Aquela expressão vazia, os olhos que evitavam os meus. Algo estava errado. Eu sabia que havia algo escondido, mas ainda assim não imaginava o quão profundo isso ia ser. Sim, claro, estou ótima. Respondi com um sorriso forçado, tentando esconder a angústia que começava a me consumir. Mas eu sabia que algo não estava certo. E naquela noite, a verdade finalmente viria à tona. Era o tipo de festa que todo mundo sonha em ter. Decoração impecável, amigos e familiares ao meu redor, todos felizes, todos celebrando. Mas eu estava apenas fingindo. No fundo, eu sentia que estava prestes a descobrir o que meu marido estava me escondendo. E eu não sabia o que faria quando a verdade finalmente chegasse. Na hora do jantar, Daniel se levantou. O som da faca sendo colocada no prato fez o ambiente se calar instantaneamente. Todos olharam para ele, ansiosos. E então ele falou, com aquela calma fria que me fez perceber que algo estava prestes a acontecer. Eu preciso contar a todos aqui algo importante, algo que mudou minha vida e a nossa. Ele olhou para mim e a pressão aumentou. Eu sentia meu coração acelerar, mas não queria que ninguém visse o medo se espalhando pelo meu rosto. Estou me divorciando de Mariana, ele disse sem hesitar. Eu encontrei alguém. Não é mais possível continuar assim. O mundo pareceu parar. A sala estava em completo silêncio. Cada palavra que ele pronunciava parecia um golpe direto no meu peito. Meu corpo estremeceu, minhas mãos começaram a suar. Eu sabia que algo estava errado, mas nunca imaginei que fosse algo tão definitivo. Ele me olhou com uma expressão vazia, como se a decisão fosse algo simples, como se estivesse falando sobre a escolha do jantar ou do vinho. E ali, diante de todos, Daniel me deixou, me abandonou de uma maneira cruel. Não apenas porque ele escolheu outra pessoa, mas porque ele escolheu fazer isso na frente de todos que eu amava. Ele não me deu nenhuma explicação, nem um pedido de desculpas. Apenas disse aquilo, com aquele tom frio e calculista. O choque tomou conta de mim. Eu estava paralisada, tentando processar o que ele acabara de dizer. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia nem por onde começar. A vergonha começou a se espalhar por mim como uma mancha. Eu não queria que ninguém visse a dor, a humilhação estampada no meu rosto. Mas, ao olhar para ele, algo dentro de mim se acendeu. Eu não poderia deixar aquilo passar. Quando todos começaram a murmurar e olhar para mim com pena, eu sabia que aquela era a minha chance. Eu podia reagir de uma maneira diferente, não deixaria ele me destruir. Ele poderia ter me traído, poderia ter me humilhado publicamente, mas eu não ia deixar isso definir quem eu era. O que ele não sabia era que, ao me jogar para baixo, ele estava me fazendo mais forte. Você acha que me derrotou, Daniel? Eu disse com a voz firme, mas controlada. Você só me deu a chance de ver a verdade e tomar as rédeas da minha vida. E agora, não há mais volta. Você não vai me destruir. Os olhos de Daniel se arregalaram e, pela primeira vez naquela noite, ele pareceu surpreso. O choque estava estampado em seu rosto. Ele não imaginava que, depois de tudo o que ele fez, eu poderia reagir assim, com tanta força, com tanta decisão. Ele esperava que eu me rendesse, que eu implorasse para que ele ficasse. Mas não. Eu não estava mais disposta a me esconder atrás de mentiras, nem de falsas promessas. O fim do meu casamento não seria o fim da minha vida. Não mais. Eu estava ali, na frente de todos, com os olhos secos e a cabeça erguida. E, ao olhar para ele,
Vi que eu não era mais a mulher frágil que ele pensava que eu fosse. Eu era muito mais forte. Eu me levantei da mesa, sem olhar para ele, e saí dali. O jantar de aniversário, que deveria ser a minha celebração, se transformou em um momento decisivo. Um momento em que eu tomei o controle da minha própria vida. Quando passei pela porta, finalmente respirei. Algo dentro de mim havia mudado. Eu sabia que a partir dali, nada seria mais como antes. Eu não ia mais me esconder. Eu não seria mais a mulher que ficava em segundo plano. Eu estava pronta para dar o próximo passo. Se você está se identificando com essa história ou simplesmente quer mais histórias emocionantes como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso é só o começo da jornada. Agora, vamos ver o que acontece a seguir, porque eu garanto, você não vai querer perder o que vem por aí. A dor em meu peito não se dissipava, nem mesmo com o passar dos dias. A descoberta da traição do meu marido não era apenas uma revelação de infidelidade, era um abalo profundo em tudo o que eu acreditava ser verdadeiro. Sentia-me dilacerada, mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que sabia que isso não era o fim. Era só o começo de uma transformação que eu não sabia que precisava, mas que estava prestes a começar. As semanas seguintes foram difíceis. Eu não sabia por onde começar a reconstrução da minha vida. Rafael, meu marido, tentava se justificar, mas suas palavras eram vazias e eu não conseguia mais acreditar nelas. Eu me perguntava como ele pôde me fazer passar por tudo isso. Como ele pôde olhar para mim todos esses anos, prometer amor e fidelidade e ainda assim trair minha confiança tão cruelmente? A resposta estava clara para mim agora. Ele nunca me valorizou. Para ele, eu era apenas uma mulher no papel. Alguém que devia ser grata pela posição que ocupava ao seu lado, alguém que deveria se contentar com o papel de esposa submissa. Não importava o quanto eu me dedicasse ao nosso relacionamento ou ao nosso casamento, eu nunca seria mais que uma sombra em sua vida. Isso se refletia não apenas nas traições, mas em tudo o que ele fazia. Nos primeiros dias, eu tentava ignorar o que estava acontecendo, como se o tempo pudesse curar essa ferida. Mas a realidade era bem mais dura. As traições, pequenas e grandes, se acumulavam e eu me via cada vez mais distante de quem eu era. Não só como mulher, mas como pessoa. As tardes eram longas e silenciosas, enquanto a dor se infiltrava em cada canto da casa. A cada olhar de Rafael, a cada tentativa de se justificar, eu me sentia mais vazia. Como ele pôde ser tão cruel comigo? Eu queria entender o porquê, queria encontrar alguma explicação que pudesse justificar o que ele havia feito, mas não havia. Não havia explicação. Eu sabia que a única explicação que precisava encontrar era sobre mim mesma. Eu não podia mais viver em função dele. Não podia mais ser a mulher que cedia, que se sacrificava, que se escondia para agradá-lo. Foi então que, enquanto tentava manter a compostura, algo dentro de mim começou a mudar. Eu não ia ser mais a mulher que ficava no canto, esperando por mudanças que nunca viriam. Eu não ia mais ser a mulher que aceitava as migalhas de amor e atenção que ele me oferecia. Eu queria mais. Eu merecia mais. Eu não estava mais disposta a me diminuir para que ele se sentisse confortável. Eu não ia mais ser submissa às suas mentiras. Eu precisava agir. Precisava tomar uma atitude que fosse minha, uma atitude que me colocasse em primeiro lugar. A conversa com minha amiga Clara, minha advogada, foi um ponto de virada, quando ela me olhou nos olhos e disse: "Você não vai ser mais a mulher que se esconde, vai ser a mulher que vai colocar Rafael em seu lugar. Você não vai mais aceitar nada menos que o respeito que você merece." Eu sabia que ela estava certa, e naquele momento, algo se acendeu dentro de mim. Eu não queria mais sofrer em silêncio. Não queria mais permitir que Rafael controlasse minha vida. Ele havia me perdido de vez, mas a questão era: como eu iria reagir a isso? Como eu poderia reconstruir tudo o que ele havia destruído em mim? A primeira decisão que tomei foi começar a pensar em mim mesma. Não em um relacionamento, não em agradar a ninguém, mas em quem eu queria ser.
Eu precisava me reconectar com a mulher forte que havia sido um dia, a mulher que não tinha medo de tomar decisões difíceis, a mulher que não se deixava apagar pelas circunstâncias. Era hora de me reerguer. Era hora de me levantar, de olhar para a vida com novos olhos e novos objetivos. Quando comecei a me focar em mim mesma, percebi que as possibilidades eram infinitas. Eu tinha o poder de decidir o que fazer com o resto da minha vida. Eu não precisava mais esperar por Rafael para encontrar minha felicidade. Eu tinha as ferramentas para criar o meu próprio caminho, minha própria história. E então, fiz a primeira coisa que nunca tinha feito antes. Tomei controle da situação. Sem medo, sem arrependimentos, tomei a decisão de ir atrás de um novo trabalho, um novo propósito. Eu sabia que, com o tempo, as coisas iriam melhorar, mas não seria esperando que a mudança acontecesse. Eu precisaria ser a mudança. Eu comecei a procurar emprego, a construir uma nova carreira. Não era só uma questão financeira, mas de encontrar um propósito que fosse só meu, sem depender de ninguém. Eu precisava ser independente, não só financeiramente, mas emocionalmente. Quando me vi preenchendo currículos, fazendo entrevistas, me preparando para um novo começo, percebi que estava deixando para trás não apenas Rafael, mas também todas as mentiras que ele havia me feito acreditar. Foi um processo doloroso, mas também libertador. Eu sabia que não seria fácil, mas cada passo que eu dava me levava para mais longe de uma vida que eu não queria mais. Eu estava criando uma nova versão de mim mesma. E a mulher que estava surgindo era muito mais forte, mais confiante e muito mais decidida do que eu jamais imaginei que fosse possível. Enquanto tudo isso acontecia, Rafael, ainda inconformado com a perda do controle, tentava voltar para minha vida. Ele mandava mensagens, ligava, tentava se justificar e até implorava por uma segunda chance. Mas eu sabia que essa segunda chance não seria para ele. A chance que ele teve já passou. Eu estava decidida a não cair mais na sua manipulação emocional. Cada tentativa dele de se aproximar apenas me confirmava que eu estava no caminho certo. Eu não precisava dele. Eu não precisava de mais desculpas. O que eu precisava era de respeito. O respeito que eu merecia. Agora, com a minha vida tomando um novo rumo, eu me sentia mais forte a cada dia. Cada pequena vitória era um passo mais perto de quem eu realmente era. Eu sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas também sabia que eu tinha a força para enfrentá-los. O silêncio que tomou conta da sala parecia ensurdecedor. Eu estava ali, diante dele, com as mãos trêmulas e o coração acelerado. Cada palavra que ele tinha dito até aquele momento ecoava na minha mente como uma bomba prestes a explodir. Eu sabia o que ele estava tentando fazer, mas eu não seria mais a pessoa que se calaria. Você não vai me fazer engolir isso, não é? Eu disse com a voz firme, mas tremendo com a raiva que crescia dentro de mim. Ele ficou em pé, encarando-me com aqueles olhos frios, como se estivesse esperando algum tipo de desculpa, alguma justificativa que nunca viria. Eu estava ali, com tudo que tinha, sem mais mentiras e sem mais desculpas. Ele não poderia me fazer de idiota por mais tempo. Você não entende, né? Eu estou apenas tentando fazer o que é certo, ele disse, sua voz um pouco mais baixa, mas ainda carregada de autoridade. O que você fez foi completamente desrespeitoso. Eu ri, mas era uma risada nervosa, de quem já estava saturado de tanta falsidade. Desrespeitoso? O que você está dizendo é desrespeitoso. Tudo o que você me fez passar nos últimos anos, tudo o que você me escondeu. O que você fez comigo não tem desculpas, e eu não vou mais me esconder disso. Não vai mais ser como você quer. Não sou mais a sua boneca. Eu vi o choque em seus olhos. Pela primeira vez, vi uma brecha em sua fachada de superioridade. Ele estava tentando manter a calma, mas eu podia sentir a pressão, como se ele estivesse à beira de um colapso. Ele sabia que tinha perdido. O controle estava saindo de suas mãos. E isso o assustava mais do que qualquer coisa. Você não pode fazer isso. Você não pode destruir tudo o que construímos por uma briga tola, ele exclamou, quase implorando. A nossa vida, nossa família, isso tudo?
Não pode acabar assim. Eu olhei para ele, agora com mais tristeza do que raiva. Como ele pôde ser tão cínico? Como ele conseguiu fingir que não via tudo o que estava acontecendo ao seu redor, tudo o que ele havia feito? Não havia mais espaço para desculpas, e o que ele chamava de vida e família não significava mais nada para mim. A nossa família? Não, você destruiu a nossa família. Você destruiu tudo quando começou a me mentir, quando começou a me tratar como se eu fosse a culpada. Eu não posso mais viver na mentira. Não posso mais viver na sombra do que você fez. Você é responsável por tudo isso, não eu. Havia uma dor profunda em minha voz, uma dor que eu não havia mostrado até agora. Mas aquela dor não era só minha, era nossa. Ele não poderia mais me manipular, não ia mais me fazer sentir como se eu fosse a única errada na história. Eu não tenho mais nada para te dar. Não tenho mais paciência para os seus jogos. Você vai ter que lidar com as consequências disso, e eu não vou me esconder. Eu estava finalmente sendo honesta comigo mesma. Ele me olhou, ainda sem palavras, mas com uma expressão de pura frustração e fúria. Não havia mais o que ele pudesse dizer. O silêncio agora era meu aliado. Eu sentia que algo dentro de mim havia se quebrado completamente. A última peça do quebra-cabeça estava no lugar. Eu não vou mais te perdoar, disse eu, sem hesitar. As palavras saíam de minha boca com a certeza de quem já estava cansada de carregar o peso de um passado tão pesado. O que havia acontecido até aquele momento não poderia ser apagado, e isso era o que ele precisava entender. Não importa o que você tente fazer, o que você diga, nada vai mudar o que você fez. Nada vai me fazer voltar atrás. Eu vi a expressão dele mudar, o semblante tenso começando a se transformar em algo mais sombrio. Ele estava tentando manter a calma, mas era evidente que a máscara de controle estava prestes a cair. O silêncio foi interrompido por uma tentativa dele de retomar a conversa, mas já era tarde demais. Eu não quero mais ouvir você falar. Eu não quero mais nada de você. O que você fez já foi suficiente. Eu disse com firmeza. Ele deu um passo para frente, como se tentasse novamente me alcançar, mas o que eu estava sentindo era mais forte do que ele poderia compreender. O silêncio agora era definitivo. Ele tentou mais uma vez. Eu não quero que isso acabe assim. Eu posso mudar. Eu balancei a cabeça, a raiva substituindo qualquer piedade que ainda restava. Não, você não pode mudar. Você já escolheu quem é. Agora você vai ter que viver com as consequências de suas escolhas. Era como se uma cortina de fumaça tivesse se levantado entre nós. Eu estava vendo tudo de forma clara pela primeira vez. A sua manipulação, seus jogos, tudo o que ele tentou fazer para me controlar e me manter presa àquela vida de mentiras. Não seria mais assim. Eu não seria mais uma vítima. Com um suspiro profundo, ele se afastou, me deixando ali, de frente para o abismo. Eu não sabia exatamente o que viria depois, mas sabia que não havia mais volta. O que aconteceria a partir dali era um novo começo, tanto para ele quanto para mim. Mas eu sabia uma coisa com certeza: eu não deixaria mais nada me prender. Agora, a sala estava silenciosa, mas não mais pesada. O que eu sentia não era mais culpa. Era uma sensação de leveza, de libertação. Ele havia perdido o controle e eu havia recuperado o meu. Era o começo de uma nova vida. E eu sabia que a partir daquele momento, tudo seria diferente. Eu estava pronta para seguir em frente, sem mais amarras, sem mais medo. Meu futuro estava nas minhas mãos agora, e eu não tinha mais nada a temer. O que vier a seguir seria meu novo capítulo. Agora, com os passos dados em direção à minha própria liberdade, não havia mais o que me segurasse. Eu era minha, e isso era tudo que eu sempre quis ser. Não havia mais espaço para mentiras, mais para manipulações. O fim daquela era de controle, era um novo começo. As palavras de Maria ficaram ecoando em minha mente enquanto eu dirigia para casa. Aquela noite no restaurante ainda estava fresca na minha memória, e a surpresa que ela me trouxe parecia um golpe certeiro em minha confiança. Não conseguia mais ver as coisas da mesma maneira.
O que era para ser uma celebração do meu aniversário de 60 anos se transformou em um pesadelo emocional, uma lembrança amarga de como eu havia falhado em diversas frentes na vida. A dor que eu sentia não vinha da traição, mas sim do peso da escolha que eu havia feito ao ignorar o sofrimento de Maria por tantos anos. Tive tempo de sobra para refletir enquanto dirigia, mas a estrada parecia não ter fim. Cada curva que eu tomava parecia que estava me afastando ainda mais de mim mesmo. O que era para ser uma noite alegre e cheia de celebração se transformou em um dia que eu não queria lembrar. E uma relação que sempre pensei ser estável agora parecia estar se despedaçando diante dos meus olhos. Cheguei em casa exausto, com a cabeça cheia de pensamentos confusos, mas algo dentro de mim sabia que eu precisava tomar uma decisão. Não poderia simplesmente esperar que as coisas se resolvessem sozinhas, não dessa vez. A situação estava muito mais grave do que eu imaginava, e o impacto que isso teria em minha vida era algo que eu não conseguia mais ignorar. Fui para o escritório, onde Maria e eu normalmente discutíamos as questões de nosso casamento, e me sentei em minha cadeira olhando para o vazio. Como um homem que tinha perdido tudo, fui envolvido pela angústia de não saber o que fazer, mas ao mesmo tempo a dor da falta de uma solução parecia ser ainda mais insuportável do que a dor da traição em si. A impotência de não saber como lidar com aquilo, de não entender o que tinha acontecido para que eu tivesse chegado a esse ponto, foi avassaladora. Eu sabia que não poderia continuar ignorando os sentimentos de Maria, mas também sabia que não poderia dar o braço a torcer tão facilmente. Meu ego estava ferido. Eu queria continuar acreditando que as coisas poderiam voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas uma parte de mim sabia que eu estava apenas enganando a mim mesmo. As mentiras que me contava estavam se desfazendo, e o fato de que eu não podia voltar atrás me atingiu com uma força inesperada. As horas passaram lentamente. Quando finalmente vi Maria chegar em casa, ela parecia exausta também. Ela entrou pela porta com um semblante triste e me encarou, mas não disse uma palavra. Seus olhos estavam vazios, como se tudo o que ela tivesse para dizer já tivesse sido dito, e a única coisa que restava entre nós fosse o silêncio desconfortável de um casamento que estava à beira do fim. Ela deixou suas coisas no hall de entrada e passou por mim sem dizer uma palavra. O silêncio entre nós era pesado, quase palpável. Não pude mais suportar aquilo. Precisávamos conversar. Já não dava para fingir que tudo estava bem. O que estava acontecendo entre nós não era algo que eu poderia continuar ignorando. Maria, eu disse, finalmente rompendo o silêncio, precisamos falar sobre o que aconteceu. Eu não sei mais o que pensar ou como seguir em frente, mas sei que precisamos encontrar uma solução, ou isso vai acabar nos destruindo. Ela parou, como se estivesse esperando por aquelas palavras. Não havia mais desculpas, não havia mais o que esconder. Nós dois sabíamos que as coisas estavam fora de controle. Maria virou-se lentamente para mim, e foi como se todo o peso da nossa relação caísse sobre ela de uma vez. Eu sei que você está tentando manter as aparências, mas a verdade é que já passamos de um ponto sem retorno. Ela respondeu com a voz baixa e quase inaudível. Eu te amei por tantos anos, mas acho que estamos apenas sobrevivendo agora. Aquele jantar foi o ponto final. Não sei mais o que fazer, porque não sei se ainda existe uma maneira de recuperar o que nós tínhamos. Eu queria protestar, queria me justificar, mas as palavras simplesmente não vinham. Como poderia defender algo que já estava quebrado? A confiança que eu havia perdido era irreparável, e a dor de ver Maria se afastando de mim de forma tão lenta e dolorosa me cortava por dentro. Mas naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu sabia que estava perdendo tudo, mas também sabia que não seria digno de mim mesmo se não tentasse salvar o que restava. Não havia mais o que fazer a não ser honesto. Eu precisava admitir meus erros, entender onde havia falhado e, acima de tudo, mostrar a Maria que eu estava disposto a lutar pelo que restava de nós. Eu sei que te machuquei, disse com sinceridade, olhando nos seus olhos. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas estou disposto a fazer o que for necessário para corrigir as coisas.
Eu sei que não posso apagar o que fiz, mas espero que você me dê uma chance de provar que ainda posso ser o homem que você merece. Maria me olhou com uma expressão misturada de dor e cansaço, mas algo em seu olhar parecia me dar uma última chance. Eu não sabia se seria suficiente, mas sabia que a honestidade, por mais dolorosa que fosse, era o primeiro passo para tentar reconstruir algo. Eu também não sei o que fazer, mas acho que talvez seja a hora de parar de fugir, ela disse, com uma leve hesitação na voz. Talvez. Talvez a gente possa tentar, mas isso não vai ser fácil, não vai ser rápido. Eu sabia que não seria. A resolução, como qualquer outra coisa valiosa na vida, não viria de um dia para o outro. Mas, de alguma forma, eu sentia que havia uma chance de redenção, uma chance de reconstruir a confiança que havíamos perdido, mas só se ambos estivermos dispostos a fazer o que fosse necessário para seguir em frente. A noite caiu e a tensão entre nós ainda estava presente, mas algo havia mudado. Não sabíamos o que o futuro reservava, mas pelo menos agora estávamos dispostos a enfrentá-lo juntos. O silêncio entre nós não era mais o mesmo. Agora, havia uma sensação de possível recuperação, de talvez começar de novo. Eu olhei para Maria e, pela primeira vez em muito tempo, senti que poderia voltar a confiar no que estávamos tentando construir. Não sabia onde isso nos levaria, mas pelo menos agora havia uma chance de cura. Sabíamos que a estrada seria longa, mas ao menos caminhávamos juntos em direção a um futuro que ainda poderia ser diferente. A vida, com todas as suas surpresas e reviravoltas, me ensinou que, quando estamos diante do nosso maior desafio, a única opção é seguir em frente. Não importa o quanto a dor nos arraste para o fundo, o que define nossa jornada é a nossa capacidade de reerguer, de aprender com o que nos aconteceu e, acima de tudo, de seguir com a cabeça erguida. Eu sabia que, mesmo após todos os conflitos e confrontos, havia algo valioso sendo forjado em mim. A dor da perda, da decepção e da traição foi o catalisador de algo muito maior. Eu me descobri. Eu me redescobri, porque quando tudo parece desmoronar, é quando podemos construir o que realmente somos. A decisão de não ser mais refém do meu passado, de não viver sob a sombra de alguém que não me valorizava, foi o maior passo que tomei. Naquele momento em que eu olhei nos olhos de Bruno e vi a vergonha refletida nele, soube que o poder estava comigo. Não era o poder de destruir, mas o poder de reconstruir a minha própria história. Cada passo que dei a partir daquele instante foi uma confirmação de que eu era a autora da minha vida. Quando me tornei acionista maior da Aguiar Construtora, não foi apenas uma vitória profissional, foi uma vitória pessoal. Cada contrato, cada documento assinado foi uma declaração de que a mulher que ele desprezou agora tinha controle. Não controle sobre ele, mas sobre a minha vida. Às vezes, quando estamos diante do abismo, parece que tudo se acaba. Mas é justamente aí que nossa força se revela. Eu decidi não ser uma vítima. Eu decidi ser a protagonista da minha história. E você também pode. Não importa o que a vida tenha feito com você. O que importa é o que você decide fazer com o que resta. O poder está em suas mãos. Não é fácil. Não foi fácil para mim. Houve momentos de dúvida, de medo, de solidão. Mas, quando a dor é intensa o suficiente, ela nos força a mudar. Nos força a nos levantar. Eu entendi que não precisava da validação de ninguém para ser quem eu sou, para conquistar o que mereço. Eu aprendi a acreditar em mim mesma, a confiar no meu potencial e a não aceitar nada menos do que o respeito que sempre desejei. E se você está me ouvindo agora, é porque você também tem esse poder. Se você já passou por dificuldades, se a vida te traiu, se a dor te fez questionar tudo, lembre-se. A mudança começa com você. Não espere que os outros te deem permissão para ser feliz, para ser forte, para ser quem você realmente é. O momento de agir é agora. Se essa história tocou seu coração e você está pronto para assumir o controle da sua própria vida, inscreva-se no canal. Aqui você vai encontrar mais histórias que te inspiram a superar qualquer obstáculo, a se levantar quando a vida te derrubar. Junte-se a nós.
porque juntos podemos transformar a dor em força. E lembre-se, você não precisa esperar que o mundo mude para você. A mudança começa dentro de você. Então, o que você vai fazer agora? Vai continuar sendo espectador ou vai se tornar o protagonista da sua própria história? Deixe nos comentários o que você aprendeu com essa história. Compartilhe sua própria experiência ou qualquer lição que tenha tirado disso. Eu adoraria ouvir de você, porque no final, o mais importante não é o que aconteceu com a gente, mas o que fazemos com o que aconteceu. E a vida? A vida continua.